noite a todos. Quem está gostando da chuva e do frio, diga amém. É verdade, né? Haja ventilador e ar-condicionado, né? É um prazer estar aqui com vocês. Também quero cumprimentar aos amigos da internet, inclusive aqueles que me acompanham pelas redes sociais. Costumam ver aí os vídeos que posto, inclusive. Um desejo é que Deus abençoe você e também, em nome aqui desta igreja, que você seja muito bem-vindo ou bem-vinda a esta transmissão. Para quem não me conhece, o meu nome é Lucas Samuel. Atualmente sou estudante de pós-graduação na área de teologia sistemática e em breve aí estou trabalhando para disponibilizar um curso online dentro da mesma área da teologia, chamada de homilética, que é a área é a disciplina que produz sermões. E nesta noite nós abriremos a palavra de Deus. Convido vocês para abrirmos em 1 Reis, capítulo 18. Para quem está assistindo a gente talvez pela primeira vez, ouvindo aqui, nós estamos em uma série de domingos baseada no livro O Grande Conflito. Então hoje nós estamos considerando o capítulo 6. E antes de entrarmos para esse capítulo, estaremos então lendo e contextualizando esta passagem aqui. 1 Reis, capítulo 18, a partir do verso 15. Perdão, 16. Então Obadias foi-se encontrar com Acabe, lhe deu a notícia. E Acabe foi-se encontrar com Elias. Quando Acabe viu Elias, disse: então é você o perturbador de Israel? Elias respondeu: eu não tenho perturbado Israel. Quem tem perturbado Israel é você e a casa de seu pai, porque vocês abandonaram os mandamentos do Senhor e seguiram a Baalins. Somente até aí. Elias havia permanecido um certo tempo afastado de Israel. E agora estava retornando por ordem do Senhor. Como vocês devem saber, os profetas não eram pessoas que agiam por sua própria conta. Recebiam um chamado e eles deveriam encaminhar mensagens da parte de Deus para pessoas ou grupos de pessoas. No caso de Elias aqui, ele em diversas ocasiões encaminhou mensagens para o rei Acabe, mas também seu ministério abrangeu a todo o povo de Israel. Conforme a história que nós conhecemos aqui, aquele momento que se seguiu a esse texto que lemos aqui, que foi a disputa, a demanda entre ele e outros 850 profetas dos deuses que Israel havia adotado como seus. Então, 1 Reis é um livro que não tem apenas um autor. Os seus autores foram os profetas que foram escrevendo as histórias dos reis de Israel e de Judá com o transcorrer de alguns séculos. Então, dessa forma, não se trata apenas de uma narrativa, é uma crônica. Então, você não vai encontrar a história detalhada, você vai encontrar sínteses distribuídas por reis, pelos vários reis. E nós tivemos vários reis e essa situação
entre Elias e Acabe e Jezabel e os profetas de Baal é uma situação tão importante que mereceu um espacinho a mais nas linhas desse livro de 1 Reis. Se vocês forem para o livro do Apocalipse, João vai se inspirar nesses relatos também, a ponto de utilizar essa personagem chamada Jezabel para tipificar, né, a história da igreja cristã num determinado período, que foi justamente o período entre aqueles anos de 538 até 1798. Simbolicamente intitulado ali como uma das 7 igrejas do Apocalipse. Então, uma das acusações contra esta igreja, entre aspas, porque em realidade não é uma igreja específica, mas sim o povo do Senhor nesse dito período da história, o Senhor apresenta assim contra o seu povo: eu tenho contra ti que vocês têm tolerado essa mulher chamada Jezabel no meio de vocês. Então, dessa forma, João faz com que os seus leitores ali do Apocalipse, porque são as 7 igrejas da Ásia Menor, que eles voltem para o Antigo Testamento para relembrar a história entre Acabe, Jezabel e os profetas de Baal e o profeta Elias ali. E é interessante, porque nesse relato aí, Acabe era o rei, mas tinha alguém por trás que realmente mandava, que era a sua mulher. E interessantemente, nesse mesmo período de 538 até 1798, quem mandava também era essa mesma mulher, no sentido espiritual, a igreja. Logo mais nós veremos de que maneira aí, de acordo com o capítulo 6 e o grande conflito. Então, dessa forma, o livro de 1 Reis, ele não tem uma data específica. Foi escrito no ano tal, não tem. É basicamente semelhante ao livro dos Salmos. Teve vários autores ao longo de vários séculos. E conta a história do povo de Deus de forma mais narrativa, traço crônica. São crônicas. Também existem livros similares a esse, de 1 e 2 Reis, na Bíblia, que são os livros de 1 e 2 Crônicas. Só que a diferença é que estes se concentram somente em relação aos reis de Judá. Então, só para a gente entender melhor aqui, nesse período do rei Acabe e da rainha Jezabel, o reino de Israel estava dividido em 2, o norte e o sul. Então Elias estava ali com o reino do norte. Ele foi um profeta do reino do norte. Mas também houveram profetas que estavam mais no reino do sul. E também profetas que estavam em ambos os reinos e até tiveram contato com outros impérios, como é o caso do profeta Jonas. Ele não era um profeta somente para Israel, ele chegou a ir a Nínive. Outros também estiveram na Babilônia, outros, como foi o caso de um chamado Jeú, foi para a Síria. E era assim. Os profetas nunca eram exclusivos para o seu próprio povo. Inclusive Jeremias capítulo 1, verso 5, deixa claro que o chamado de Jeremias não era só para a nação de Israel. Eu te chamei
por profeta para as nações. Para as nações. Dessa forma, então, Elias foi considerado ali por Acabe como o perturbador de Israel. Perturbador é aquele que não aceita uma ordem estabelecida, se levanta contra ela de diversas formas possíveis. E ali já havia uma maneira estabelecida de governar. Já haviam os próprios deuses, inclusive, que foram importados dos cananeus. O deus Baal e a deusa Astarote já eram deuses conhecidos entre todas as nações. E Jezabel se certificou de instaurar um verdadeiro sistema religioso ali. Então, chegara o momento de Israel decidir. Por isso Elias retorna. Vai lá, se encontra com Acabe, e aí, pronto, o Obadias, que foi quem se encontrou, o primeiro que se encontrou com ele pelo caminho, deveria servir como homem de recado. Vai lá e avisa Acabe que eu voltei e que eu preciso falar com ele. E Obadias já responde: não, você está querendo arriscar a minha cabeça com o rei, né? Então Obadias justamente já havia preservado diversos profetas, escondendo-os da caça às bruxas que havia sido promovida por Jezabel. E dessa maneira ele preservou muitos, né? Inclusive Elias já tinha essa informação e posteriormente, quando escapou, Jezabel se esqueceu dela. Quando disse: não, Senhor, só eu fiquei dentre os seus profetas, e os profetas de Baal são centenas, quase 1 milhar. Mas ele não estava sozinho, vários haviam sido preservados. Então chegara a hora da principal demanda, inclusive essa demanda entre Elias e os profetas também serve como se fosse uma sombra para exemplificar como será no fim dos tempos, brevemente antes da segunda vinda de Cristo, a batalha do Armagedon. A gente não está vivenciando aí um cenário de guerra pelo mundo, só que isso não tem nada a ver com a batalha do Armagedon e absolutamente nada disso. A batalha do Armagedon é especificamente espiritual. O cenário da guerra final entre Cristo e Satanás. É a batalha final. E eu não estou dizendo que a Bíblia descarta completamente a existência de guerras, até porque são sinais, parte dos sinais da segunda vinda de Cristo, e nem estou afirmando que não possa haver uma terceira ou quarta guerra. Mas o sentido aqui é que o texto bíblico não se refere especificamente a isso como uma profecia principal que deva ser considerada por todos nós. Não. Nós precisamos olhar para isso como sinais. Mas esses não são os eventos principais. E o restante da história de Elias com os profetas, todos nós conhecemos. Elias venceu naquele dia, né? Mas no dia seguinte ele já se via fugindo de uma mulher. Teve medo de uma pessoa apenas, sendo que no dia anterior tinha enfrentado quase 1000, né? O problema é que ele ordenou a morte desses quase 1000 homens, né? Então, no mais amplo sentido, ele acabou totalmente com um sistema religioso. Israel já não mais adoraria aqueles 2 deuses.
Eles não mais, pelo menos durante algum tempo, não se envolveriam com a prostituição cultural que já acontecia, mas que alguns anos depois já retornaria. Mas Jezabel viu cair, descer por água abaixo o sistema que ela havia lutado para implantar. Então, resumidamente, este foi o principal acontecimento desse texto que lemos. E no capítulo 6 do grande conflito, acontece algo não muito diferente disso. Nós temos dois personagens nesse capítulo aí. John Huss e Jerônimo de Praga. Então, ambos foram contemporâneos. Um nasceu após o outro, tempo depois do outro, mas nasceram no mesmo tempo e nas mesmas circunstâncias, dentro desse mesmo período que eu apresentei agora há pouco, entre 538 e 1798. Mas agora eu quero situar vocês aqui mais a partir do 9º século. Então, entre 1000 e 1300, 1400, em questão de delimitação de período. Então, esses personagens já nasceram num meio onde predominava o culto numa língua desconhecida. Eu digo língua desconhecida para o povo em geral. Então, nesse período aí, o Papa que estava atualmente, ele viu que numa certa região da Alemanha chamada de Boêmia, o Evangelho já havia sido propagado. E a Bíblia era acessível às pessoas. Então, ele procurou definir que o culto a Deus deveria ser oficiado nessa língua, somente no latim. Então percebam, nesse período da igreja, só existia um tipo de teologia, que é a teologia sistemática ou dogmática. Não existia uma disciplina teológica chamada de bíblica ou de interpretação bíblica, que procura considerar a gramática do texto bíblico para, dessa forma, interpretá-la segundo o próprio texto bíblico em si. Isso não existia. Muito menos uma teologia aplicada ou ministerial que busca aplicar a teologia bíblica e sistemática à vida das pessoas. Isso não existia. Então só existia teologia sistemática, e essa procurava definir como deveriam ser as coisas. Então, de forma geral, é por essa razão que a Bíblia não era acessível ao povo. Nem a Bíblia, muito menos o entendimento da Bíblia. Somente uma classe específica de pessoas poderia interpretá-la e entendê-la corretamente. E por conta dessa barreira em torno da Bíblia, ela não poderia ser entendida pelo povo, e dessa forma criou-se um conjunto de doutrinas, como por exemplo a infalibilidade papal. Se eu não tenho acesso ao texto original da Bíblia, como que eu vou contradizer isso? Percebem? Então não teria como. Além disso, também estava em voga a questão da intercessão e de perdão de pecados, conhecido como o sistema das indulgências, um sistema totalmente financeiro nesse período. As pessoas poderiam
E nos capítulos seguintes do livro Grande Conflito, isso pode ser melhor atestado. As pessoas poderiam comprar o perdão antecipadamente. Chegou-se com o passar dos anos a ser instituída a chamada de indulgência plenária. Então você tem perdão vitalício e ilimitado para todos os seus pecados. Sabe aquele cartão de crédito ilimitado? Era mais ou menos isso. Mas isso em troca de dinheiro. Então, dessa forma, como a Bíblia não poderia, nessas circunstâncias, ser entendida pelo povo, gerou-se um sistema interpretativo pelo qual somente a classe principal da igreja é chamada de clero, e na Bíblia clero tem um sentido completamente diferente desse aí. Somente essa classe poderia interpretar a Bíblia. E nesse contexto, aí levanta-se John Huss e Jerônimo de Praga. John Huss era uma pessoa que veio de família pobre, mas estudou o ensino superior, inclusive com diversos tipos de ajuda. E dessa maneira, ele completou seus estudos na Universidade de Praga, mesmo inclusive com o apoio de seus pais. Vejam, John Huss era uma pessoa que poderia ser considerada como um católico fervoroso, praticante e, mais do que tudo, sincero. Uma pessoa que cria que tudo aquilo que ele estava vivenciando como experiência cristã, como ensinado pela igreja, era realmente isso. Então, era uma pessoa que se esforçava em cumprir absolutamente tudo. Não no mesmo sentido de Lutero. Então, John Huss era uma pessoa que conseguia harmonizar melhor isso. Mas com o passar do tempo, ele foi vivenciando e percebendo. Porque, diferentemente da população em geral, ele teve acesso à Bíblia. E dessa maneira, ele começou a questionar diversas doutrinas que eram ensinadas. E também o fato de não se ensinar a doutrina ao povo, de o povo não ter acesso à Bíblia. O fato de os alemães, melhor, os boêmios, terem tido acesso à Bíblia traduzida para a sua língua, foi considerado pelo Papa Gregório VII como uma situação que poderia promover a desgraça para todos. Se utilizava todo tipo de pretexto para, dessa forma, impedir o acesso do povo à Bíblia. E com o passar do tempo, ambos, John Huss e Jerônimo, foram convocados para se explicarem. E isso aconteceu, como vocês podem e poderão ver no capítulo 6, no Concílio de Constança. Inclusive aí depois, nas referências vocês poderão ver aí, elas estão em inglês. Isso aí pode ser até um inconveniente, mas nessas fontes aí, algumas delas explicam essas circunstâncias aí. Então ele foi convocado para se explicar ali. E tinha um outro fator envolvido. O rei da Boêmia, chamado de Sigismundo, que era amigo de John Huss. Mas percebam algumas questões aqui. Eles eram amigos. E para John chegar ao concílio, ele contou com um salvo-conduto. E esse salvo-conduto deveria garantir que John chegaria com vida
e sem nenhum problema até o local do concílio. Ele, de certa forma, até praticamente dispensava isso, mas ele tinha esse salvo-conduto. Só que esse salvo-conduto não foi garantido pelo próprio concessor, o Sigismundo. Mas pela graça de Deus, Hus chegou ao local do concílio e apresentou todos os argumentos em relação aos seus questionamentos, em relação às suas discordâncias, em relação a tudo. Mas estes não foram aceitos. Com Jerônimo de Praga aconteceu uma situação bem parecida. Também apresentou os mesmos argumentos, com os quais situações com as quais não concordava, e também não foram aceitos. E para ambos foi oferecida a possibilidade de uma retratação. É uma espécie de chantagem emocional, financeira, física, moral. Abrange tudo isso daí. Olha, você pode se ver livre dessa condenação aí. Se você rejeitar, se você aquilo que você apresentou, se você se retratar daquilo que você falou aí, você pode ter a sua liberdade de volta. E para a gente que conhece a história, né, pode até, do início ao fim, né, pode até parecer, de certa forma, quem lê de fora, algo fácil. Não, ele fez muito bem em não ter se retratado. Mas se coloque, pelo menos durante alguns minutos, no lugar desses dois. E pensem nas implicações de ambas as decisões, né? Considerando que, apesar de o certo ser o certo e o errado ser o errado, Deus sempre concede liberdade a todas as suas criaturas. Então considerem o peso da decisão que eles teriam que tomar nesse momento, quando a retratação é oferecida. Então, se vocês se retratarem, vocês terão a liberdade de volta. Mas se vocês não se retratarem, vocês com certeza irão para a fogueira. E vejam que a motivação também está envolvida nesse processo. Porque apenas não se retratar, apenas para eu não quero passar uma imagem equivocada sobre a minha pessoa, né? Então eu não vou me retratar apenas por conveniência. Isso teria sido um motivo errado. E da mesma forma aconteceu com Jerônimo. Então ambos tiveram essa oportunidade. Então o que aconteceu com os dois? Ambos passaram alguns anos presos. Inclusive poderiam ter morrido antes de ir para a fogueira, porque as condições da prisão eram as piores possíveis. Mas sobreviveram. E por que eles iam para a prisão antes mesmo de irem para a fogueira? Porque era justamente uma tentativa de fazê-los se retratarem, né? Tá, você não escolheu se retratar agora, tá certo. Então, vai lá para a prisão e fica lá um tempinho. Aí depois vocês vão voltar aqui. Aí a gente vai perguntar de novo se vocês se retratam ou não. Então era isso que acontecia no contexto cristão desse período aí. 538 a 1798. Então ambos passaram um período na prisão, contraíram doenças, quase que morreram lá. Mas aí, depois que saíram da prisão, só que em períodos diferentes, John Hus foi preso,
voltou para o concílio e foi para a fogueira. Depois de algum tempo que a mesma coisa aconteceu com o Jerônimo. John Hus, depois que definiu de uma vez por todas que não se retrataria, ele foi para a fogueira. E enquanto ele estava ali, ele começou a cantar. Começou a cantar, porque ele estava exprimindo a alegria. A alegria. E morreu dessa forma assim. E depois jogaram as cinzas dele no rio. Aí, algum tempo depois, algo assim aconteceu com Jerônimo. Só que quando ele foi questionado e oferecida a possibilidade de retratação, inicialmente ele se retratou. Ele teve receio daquilo que teria que encarar depois. Mas depois que ele se retratou, ele começou a se lembrar do amigo. Inclusive o amigo deu a própria vida por conta desse testemunho. Então ele fez questão de retornar e declarar que havia mudado de ideia, que ele não mais se retrataria dos questionamentos que ambos haviam feito. Então a conclusão foi que ele foi realmente preso e depois foi encaminhado para a fogueira em praça pública. Ambos morreram durante esse período aí, por volta de 1300. E mesmo que um não tenha se retratado inicialmente e outro sim, ambos deram a vida pela verdade. Mas sempre naquele esquema. Enquanto estavam na fogueira, o objetivo era silenciar a voz deles. Então, se fazia de tudo. Posteriormente à morte dos dois, Sigismundo se tornou rei. Ele subiu um pouco na escala. Mas esse reinado não durou muito tempo. Então a região da Boêmia ali entrou em crise. Foram encaminhados inclusive exércitos a mando do papado para tentar ali subjugar a situação. Era quase como se fosse uma greve, uma rebelião. E os boêmios, que eram pessoas que estavam já firmes em favor da verdade, até resistiram durante um bom tempo. O que nós queremos passar para vocês em relação a isso? John Hus e Jerônimo de Praga foram considerados perturbadores da ordem já estabelecida. Não, já estava tudo certinho, não. Aqui entre nós, tudo em harmonia. A Bíblia era fechada, ninguém, exceto uma classe específica, tinha acesso a ela. Mas essas duas pessoas aqui, assim como diversas outras, ao longo da história deram as suas vidas em favor desse livro aqui. E a história delas está registrada. Não é um conto de fadas, não é uma história da carochinha. Inclusive tem aqui algumas referências que comprovam. Essas aqui são as mais básicas, existe muito mais. Essas pessoas deram as suas vidas por causa desse livro que hoje temos a liberdade de ler, de estudar, de consultar, de meditar e de tirar lições para a nossa vida. Esse livro, ele foi escrito justamente para fundamentar a nossa experiência cristã, e não o contrário. Muitos tentam já ter uma experiência antes de entender a mensagem da Bíblia, mas a Bíblia está justamente aqui para isso.
para nos orientar. Não é um manual de instruções, mas através de princípios ela nos orienta. Mas as vidas dessas pessoas, elas nos servem de lição para nos ajudar a entender o valor que esse livro tem. Você pode encontrar uma Bíblia praticamente em qualquer lugar do mundo, qualquer livraria, talvez até banca de jornal, pela internet, diversas versões em português, múltiplas traduções em tantas línguas. Nós temos muito acesso a esse livro. Mas a pergunta que fica é: que valor que tem sido dado a esse livro aqui? E veja, eu não estou falando de, eu leio e tal. Sem problema. Eu estou indo um pouco mais fundo aqui esta noite, quando me refiro a valor. Me refiro à motivação que você tem para estudar esse livro, para ler. Como que você tem usado a Bíblia na sua vida? A Bíblia tem sido realmente um livro para fundamentar a sua experiência? Ou temos buscado estudar a Bíblia simplesmente para fundamentar ideias particulares? Eu tenho, na minha experiência diária aí, conversado com muitas pessoas que têm, lamentavelmente, usado a Bíblia dessa forma. Simplesmente para buscar apoio para uma ideia já estabelecida. E veja, realmente a gente foi criado assim, para pensar, para questionar, para ter uma opinião. Nenhum problema com isso. Esse é, de fato, o processo normal. O problema é quando nós vamos estudar a Bíblia e nós recusamos a permitir que através dela Deus nos transforme a vida. Esse aqui é o único livro que você precisa encarar dessa forma aqui. Qualquer outro livro, inclusive os de Ellen White, você pode encará-lo, lê-lo e estudá-lo considerando a sua opinião, e você não precisa considerar esses livros como se eles fossem os agentes de transformação. Mas esse livro aqui é diferente. Ele se destaca dentre todos os outros, porque é a palavra de Deus. Ele não contém a palavra de Deus, ele é a palavra de Deus. Tenho visto pessoas no meio adventista, inclusive com influência, tentando reafirmar essa hipótese de que a Bíblia contém a palavra de Deus. E não poderia ter uma hipótese mais equivocada do que essa. Não poderia ter. A Bíblia é a palavra de Deus. Portanto, se você considera a Bíblia da mesma forma como considera um outro livro qualquer aí, você está equivocado. Você ainda não entendeu a natureza desse livro ainda. Mas você poderá entender quando ler passagens como Hebreus capítulo 4, verso 12. Que a palavra de Deus é viva e eficaz, e penetra, inclusive até as juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e os desejos do coração. Então esse não é um livro qualquer, e foi por esse livro e pela verdade exposta nele que John Hus e Jerônimo de Praga deram o seu sangue. Que valor que você dá à Bíblia? Essa é a pergunta que eu quero deixar com você para reflexão. Oremos. Obrigado, Senhor, porque por conta do sacrifício de muitas pessoas, como John Hus e Jerônimo de Praga,
Hoje podemos ter a palavra de Deus plenamente acessível a nós. Podemos lê-la, podemos estudá-la, podemos compartilhá-la com outras pessoas. É verdade que isso, infelizmente, não é uma situação que possa acontecer em qualquer local do planeta. Mas obrigado porque vivemos em um país com liberdade. E dessa forma o Evangelho tem progredido. Mas temos que reconhecer que o Evangelho teve progresso, mesmo em tempos de perseguição. Por favor, Senhor, que em tempos de paz, o Senhor nos ajude a dar o devido valor à Tua palavra. Que o Evangelho que aceitamos um dia possa gerar mais e mais frutos em nossa vida e se converter numa fonte de vida eterna para outras e muitas pessoas. Fica conosco, por favor, esta semana. Nós te suplicamos em nome de Jesus. Amém. Entre 2022 e 2023, a Igreja Adventista do Sétimo Dia tem o plano de distribuir 1 bilhão de unidades do livro O Grande Conflito. Um livro originalmente escrito em 1888, e as unidades que serão distribuídas serão aquelas versões completas. Ore por esse projeto. Esse é um livro que ao longo da história transformou muitas vidas, conduziu essas pessoas para a fonte da verdade, a palavra de Deus.